Mas então a gente já entendeu que tem a progressão silenciosa e que isso pode fazer com que seu cérebro diminua de tamanho, que ocorra o que a gente chama de neurodegeneração. Eu não tô com lesão, eu não tô com atividade, mas eu sinto que eu tô piorando. Eu sinto que tem alguma coisa diferente, eu tô meio estranho. E aí mostra, né, que você realmente não tá ficando louco, né? Não. Isso pode acontecer. E são sintomas sutis. Então, tô me sentindo um pouco mais fadigado. Ou então, assim, o meu raciocínio, entendeu? Uma coisa mais subjetiva. O meu raciocínio não tá tão mais rápido assim. E aí, então, a gente passou a entender melhor o porquê que isso acontece. Aê! Alô! Boa Consegui! noite, boa noite! Cheguei! Primeiramente, quero agradecer você por ter aceitado esse convite pra gente poder fazer essa live juntas. É um prazer, é um prazer. E a gente já tinha combinado essa live lá no Backtrins, né? É verdade. Né? A gente ajustou essa live pra poder falar sobre esse tema que foi bastante falado lá no Backtrins, né? De muita importância para todos os EMers aqui. Mas, como eu tenho aqui um convidado especial, eu vou convidar o Dr. João para se apresentar para quem ainda não conhece ele. Então, pessoal, vou me apresentar aqui. Boa noite, não estou acostumado com o Instagram, estou começando agora. Meu nome é João, eu sou João Gabriel Dib, eu sou neurologista aqui do Rio de Janeiro. Eu já trabalho com esclerose múltipla, neuromielite óptica e doenças desmielinizantes há mais de 10 anos. Terminei minha residência em neurologia, depois eu fiz mestrado, doutorado, então tenho uma formação acadêmica também nessa área. E é uma área que nos fascina muito, como a Ju sabe, porque as pesquisas não param nunca para de surgir novidade. Né? Todo ano, congresso, a gente tem alguma coisa nova para ser apresentada, não só às vezes, né, hoje quando a gente passa, assim, a gente que é médico, né, vai para um congresso assim, mas surgiu um remédio novo, e não é só remédio, é muito mais do que isso, né? Eu até conversei isso com a Raquel Vação de BH, a gente fez uma live falando um pouquinho dos highlights do Backtrins, e um dos highlights que a gente vai conversar hoje, né? Que é justamente sobre o tema da live, que é a progressão silenciosa, que é um tema que nos fascina muito, né? Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, neuropsicólogos, né? Isso aqui é um tema que abrange essa abordagem multidisciplinar, né? Totalmente. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreira, eu sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área da física que cuida de pessoas que têm doenças neurológicas, como a EM. Cuido de pessoas com esclerose múltipla desde 2015, um pouco antes, mas 2015 foi mais forte quando eu comecei a trabalhar na MEM. E desde então, eu me dedico a ajudar vocês a viver bem, como eu gosto de falar, né? Viver melhor, com mais saúde. E um dos pilares, né, que eu falo para as pessoas viverem bem é entender e conhecer a fundo o que é a esclerose múltipla. E não dá pra gente falar, em pleno 2023, deixar da gente falar sobre esse tema que tá tão atual. Que antigamente nem se falava tanto da progressão silenciosa, né? Hoje, também na minha live com a doutora Juliana Cury, a gente pôs dentro dos hot topics do Backtrins a progressão silenciosa, né? O que é isso? O que causa? Será que eu tô tendo ou não a progressão silenciosa? Como que eu posso controlar? Tudo isso são assuntos que a gente vai tratar hoje. Mas aí, se você me permitir, Gil, eu acho que eu gostaria de começar o tema dando assim, um contexto geral, algumas definições sobre progressão, sobre surto, eu ia falar sobre assim. Exatamente isso. Ano passado eu vou praticamente fazer uma tradução assim, simultânea, saiu um artigo que é muito legal, que fala sobre isso. E o título do artigo é o seguinte, que é o que eu gostaria de começar nosso assunto de hoje. Como os pacientes com esclerose múltipla adquirem incapacidade. Um artigo publicado na Brain, que é uma baita de uma revista científica, né? É um artigo
de 2022, super recente. E assim, basicamente, vou começar falando da forma recorrente remitente, que é a forma clínica mais comum, né? Que acomete aí cerca de 85% dos pacientes com EM, né? Basicamente, são duas as formas pelas quais um paciente com esclerose múltipla pode adquirir incapacidade. A primeira delas, que é o que talvez a gente tenha estudado mais, é onde os ensaios clínicos com as medicações tenham atuado mais, onde as medicações atuam, sejam através dos surtos. Então, eu tenho uma incapacidade ou uma piora associada ao surto, que é uma tradução direta da expressão que eles colocam em inglês. Então, o que acontece? Você vem no seu basal, no seu normal, e você tem um surto da doença, né? O surto, como a gente sempre tenta orientar os pacientes, é todo aquele sinal ou sintoma neurológico novo, né, ou que dure mais do que 24, 48 horas e que o neurologista diagnostique que aquilo de fato é pela doença, né? Então, vamos supor que você tenha um desequilíbrio, né, ou uma perda de força, ou uma perda de sensibilidade. E essa perda de sensibilidade é um sintoma novo, isso dura mais do que 24 horas, isso é um surto da doença. E aí, como muitos pacientes daqui sabem, ou muitas vezes o neurologista indica de fazer a pulsoterapia lá com corticoide para tentar acelerar essa recuperação. Então, só que o que acontece? Eu venho no meu basal, eu pioro. Eu tenho essa piora por causa do surto. E aí, duas coisas podem acontecer daqui. Independente de você fazer a pulso ou não, eu posso voltar para o meu basal, correto? Então, posso voltar para o que eu estava antes, ou seja, não, doutor, eu recuperei 100%. Ótimo, maravilha, é o que todos nós queremos, né, Gil? Recuperei a força, recuperei a incoordenação. Beleza, você voltou para o seu basal. Mas pode acontecer, tá, de você não recuperar 100%. Ou seja, ficar ali um fiapinho, digamos, aí é o que a gente chama tecnicamente de uma aquisição de uma incapacidade. E essa diferença, ela se mantém por alguns meses, né? Geralmente aí 3 meses, para a gente definir de que aquilo de fato ficou uma sequela. E aí, só que essa incapacidade, essa sequela que você adquiriu, ela foi relacionada ao surto. Não teve nada a ver com progressão da doença. Mas é uma forma que os pacientes com a forma surto-remissão, que apresentam surtos clínicos, podem adquirir. Essa é uma das formas de adquirir incapacidade. Então vamos lá. Isso, vai lá. Eu sempre gosto de fazer as traduções, que às vezes a gente fala difícil. Eu entendi perfeitamente o que você falou, mas é muito importante isso. Então, o que o Dr. João trouxe aqui pra gente? A gente tem 3 formas, são 3, né? Presta atenção. 3 formas de você ter a piora, né? Ou novos sintomas, ou a piora dos sintomas que você tem da esclerose múltipla. A primeira, que ele acabou de falar, é através dos surtos. Isso. Então vocês que têm principalmente o tipo remitente recorrente, vocês sabem que quando vocês têm um surto, significa que vocês vão ter uma piora. Essa piora, ela pode ser melhorada, vamos dizer assim, quando você tem a remissão completa, né? Você melhorou todos os sintomas, ou você pode ter uma remissão incompleta ou parcial, que é quando você não melhora 100%. Não sei se vocês já viram, mas o doutor já fez bonitinho eu o gráficozinho. Eu tô tentando fazer aqui com a mão, aqui a gente não tem nenhum aparato. Vou pegar aqui meu aparato agenda aqui, ó. Ótimo. Quando a gente fala... É legal desenhar, né, pra mostrar isso aí. Quando a gente fala do surto, aqui, ó, vocês conseguem ver. Então aqui tá aqui vendo normalmente. Aí aconteceu o surto, começou uma inflamação lá no seu cérebro, no seu sistema nervoso, ou surgiu o sintoma, como o Dr. João falou, o sintoma da falta de equilíbrio. Você vai ficar um tempo desequilibrado até controlar essa inflamação, seu cérebro se reorganizar, e aí reamilinizar o que perdeu a mielina, e aí, ó, pum, melhorei 100%. Porém, depois de um tempo, você pode ter um surto com outro sintoma ou com o mesmo sintoma, só que dessa vez... Aqui, ó, esquece essa parte de baixo, vou ter por dentro. Você teve aqui sua vida normal e um pouquinho depois você teve outro surto. Desequilibrou de novo, ficou ruim, ficou difícil de andar. Só que dessa vez não reminimizou tudo. Você ficou com, como ele falou, fiapinho, um restinho. Continuou com... Você não chegou até o 0 pra ficar zerado. Você ficou com um problema de equilíbrio que pode se recuperar depois de um tempo, como ele disse, depois de uns 3 meses. Ou se não recuperar, a gente vai considerar que isso é uma sequela.
É assim que funciona e é assim que você piora. Como fisioterapeuta, eu posso falar que se você tiver assim, a gente consegue ajudar você a tentar voltar aqui para baixo para você ficar mais funcional aqui. Mas isso por enquanto não é o nosso tema, é só para vocês ficarem tranquilos. Mas é mais ou menos assim que funciona a primeira forma de você piorar, vamos dizer assim, com a EM. Exatamente, acho que a sua tradução foi perfeita, adorei o desenho. Obrigada. Foi exatamente o que eu fiz aqui, adorei o que eu fiz com o dedo aqui, tá? Então tá ótimo. Então essa foi a primeira, assim, é basicamente uma das formas que um paciente com esclerose múltipla pode adquirir uma incapacidade ou uma sequela, através dos surtos, né? E a gente vê que aquela piora, né, isso aí o seu médico vai definir que a sua piora ou a sua sequela foi atribuída, foi decorrente daquele surto. Isso vai ser definido clinicamente, com anamnese, exame neurológico, né, ressonância magnética, você vai fazer ou não a pulsoterapia, mas independente da pulsoterapia ou não, se você ficar com uma sequela, isso é uma incapacidade que a gente chama associada ou relacionada ao surto. Então essa é uma das formas. E a segunda forma, que digamos assim, a gente sabia que ela acontecia, mas talvez a gente como médico, a gente não consiga atuar tanto, mas calma, que a gente vai falar mais disso mais tarde. É que a Gil falou, é o tema da live, essa progressão silenciosa, né? Que a gente chama de uma progressão independente de surto ou de atividade da doença na ressonância. Ou seja, independente se você está tomando seu medicamento, o seu quadro está estável, você não tem novos surtos, você está lá controlando a doença de perto junto ao seu neurologista. Você está fazendo ressonâncias magnéticas de formas seriadas, né? De 3 em 3, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. As suas lesões estão estáveis, mas chega no momento do ano, chega em algum momento que você assim, fala para o seu médico, olha, tá ótimo, não estou tendo mais surtos, minha ressonância está ok, meus exames estão ótimos. E às vezes é uma coisa subjetiva, né? Às vezes fala assim, mas eu não estou performando tanto no trabalho como eu estava há 6 meses atrás. Ou então assim, eu estou me sentindo mais fadigado. E aí a Gil é especialista em fadiga, ela tem aí o clube, né, esquadrão da fadiga, exatamente. Então eu tô me sentindo um pouco mais fadigado. Ou então assim, o meu raciocínio, entendeu? Uma coisa mais subjetiva, o meu raciocínio não tá tão mais rápido assim. E aí então, a gente passou a entender melhor o porquê que isso acontece, né? E isso foi muito falado no Beckman, isso tem sido falado nos últimos anos e as pesquisas elas têm voltado um pouco mais para isso, para entender melhor esses mecanismos, né? Então, isso é o que a gente chama de progressão silenciosa, mas tecnicamente é uma progressão independente de atividade de doença. Ou seja, não importa se você não está tendo surtos ou se essa ressonância está controlada, mas há períodos em que você pode ter essas pequenas rampas de progressão, apesar da doença, digamos assim, da parte inflamatória estar bem controlada. E o que a gente sabe hoje, atualmente? A gente sabe que essa progressão, ela acontece desde o início da doença. E a gente pensava que era uma coisa assim, quando o paciente com esclerose múltipla recorrente remitente entra na fase secundariamente progressiva, aí que ele vai ter progressão. E não é assim. A gente passou a entender que essa progressão, ela acontece muito desde o início da doença, desde o diagnóstico, nas fases iniciais, tá? Eu acho que foi mostrado no Baker, no estudo, que desde a síndrome clínica isolada, você já pode ter evidências dessa progressão silenciosa. E às vezes é uma coisa muito subjetiva. Até quem deu uma aula muito legal sobre isso foi a doutora Cláudia Vasconcelos, aqui do Rio de Janeiro, uma colega aqui do Rio de Janeiro, que é professora lá da Unirio. E ela deu o seguinte exemplo, Gil, eu lembro que isso me marcou. Ela, nossa, eu passei a perguntar para o meu paciente, eu te falei isso, né? Eu cheguei a comentar contigo no congresso. Eu estava nessa aula. Você estava na aula. Eu passei a perguntar para o meu paciente se ele consegue no banho para não lavar o pé, né? Porque ele precisa do equilíbrio, ele precisa de força. E às vezes a mudança da resposta a essa pergunta pode te indicar se houve essa pequena progressãozinha que é silenciosa, às vezes ela não é
Por isso que a progressão silenciosa, ela às vezes não é evidente pro paciente, né? Mas isso não é, na verdade, um motivo para vocês, pacientes que estão aí, para a gente entrar em pânico. Muito pelo contrário, né? Isso é legal porque a gente começa a entender melhor justamente o porquê de algumas queixas de alguns pacientes, o porquê como cada paciente evolui de uma forma, e o melhor de tudo, tem o que ser feito, né, Gil? Total. É legal da gente conversar, né, de a gente trazer esse tema, porque às vezes vem muitos pacientes falando pra mim, mas eu tomo remédio, eu como bem, eu faço de tudo, eu não tô com lesão, eu não tô com atividade, mas eu sinto que eu tô piorando. Eu sinto que tem alguma coisa diferente, eu tô meio estranho. Exatamente. E aí mostra, né, que você realmente não tá ficando louco, né? Não. Isso pode acontecer. E são sintomas sutis, né? Eu até anotei aqui, eu não vou lembrar qual palestra exatamente foi, mas que os três principais sintomas, né? Ou grupos de sintomas que indicam uma progressão silenciosa, por exemplo, sintomas cognitivos, como o Dr. João falou. Então, eu tenho dificuldade de prestar atenção, a minha memória deu umas falhadinhas, eu tô muito distraído, eu não consigo executar o meu pensamento da mesma forma que antes. Tem aquele fog, aquela névoa mental, a minha fadiga mental piorou, já que eu falei de fadiga. Outro ponto que também condiz com a progressão silenciosa, que o Dr. João também falou, é a fadiga. Então você vai se sentir mais fadigado. E quando a gente fala de fadiga, né, eu sempre trago os vários tipos de fadiga. Não é só uma fadiga física ou mental. Pode ser a sua fadiga visual, pode ser sua fadiga cognitiva, pode ser sua fadiga psicológica, a fadiga social, qualquer uma de todas as fadigas que a gente tem, você pode se sentir pior em todas elas. E além disso, problemas urinários. Então, eu tinha uma urgência urinária, mas ela tava ok. Aí do nada a minha urgência urinária começa a piorar. Mas meu exame urinário, eu não tô com infecção, não piorou minha retenção, não piora nada. E aí, o que pode ser isso? Pode ser uma progressão silenciosa. E a gente precisa olhar ela com carinho, porque existem formas, existem jeitos, como o Dr. João falou, da gente conseguir barrar ela um pouco. Falar assim, epa, aqui não! Ou vamos mais devagar. E um ponto muito legal é que, como se descobriu que ela começa no começo da doença, isso induz a importância ainda maior da gente começar o tratamento mais cedo possível. Quanto mais cedo é o diagnóstico, mais cedo é o tratamento. E não só o tratamento com remédio, com medicamento, mas o tratamento de toda a equipe multidisciplinar, que é isso que a gente também vem falar aqui. O que você pode fazer? Você já entendeu? Tá, eu já entendi o que é a progressão silenciosa, que eu posso estar tendo nisso. Mas do próprio Dr. João falou, não é pra sair gritando, corram pras montanhas, ai meu Deus, eu estou em progressão. Mas é pra gente poder entender. Quando a gente fala que vocês precisam de outras coisas além da medicação, isso é pra cuidar exatamente disso, né? Quando eu bato o martelo aqui do exercício físico, a gente vai falar um pouco dele. Quando a Bia bate o martelo falando da nutrição, a gente fala das questões psicológicas. Tudo isso é pra você não só viver bem com os sintomas que você já tem, mas também como prevenir. Quando eu bato o martelo e falo assim, você tem que fazer fisioterapia, mesmo se você não tiver sintoma, porque você vai prevenir e fazer uma reserva funcional, ela vai te ajudar também na progressão, não só no seu surto. Né? Isso é muito importante. Você tocou num ponto muito interessante, que agora eu vou falar um pouquinho mais do meu viés como médico, né? Manda bala. Rapidinho sobre tratamento medicamentoso, tá? O que é importante a gente frisar? A gente sabe que, na verdade, o acúmulo de sequela ou incapacidade associada a surto e a progressão silenciosa não são processos que ocorrem separados. Eles ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo paciente. Estão acontecendo agora, tá? Só que, o que acontece? A gente sabe que quando mais precoce a gente começar um tratamento medicamentoso, isso já está provado, ou seja, o seu diagnóstico precoce e o tratamento que você está fazendo, você que está aí assistindo, você que está fazendo interferon, glatirame, está fazendo fumarato, fingolimod, natalizumab, alentuzumab, ocrelizumab, ou o que seja, cladribina, a gente sabe que o tratamento, ele, de fato, isso já está comprovado, que ele posterga, ou seja, ele coloca uns anos a mais, ele faz uma poupança para você ter essa progressão mais lá na frente.
tá? Então, o tratar... então, doutor João, já que eu tenho progressão, quer dizer que não adianta tratar. A gente sabe que os tratamentos para esclerose múltipla, eles têm uma atuação, assim, mais primordial, mais primária na parte inflamatória da doença. Se a gente pensar em fisiopatologia, a gente está atuando muito mais na inflamação. Mas olha, eu não tenho progressão relacionada à inflamação? Tenho. Então, ótimo, estou tratando uma parte dessa progressão que está relacionada à inflamação. Beleza. E a outra, que é a progressão silenciosa? Aí as medicações, elas não atuam tanto, né? Novas medicações estão vindo aí, serão aprovadas, tem uma nova classe vindo aí nos próximos anos, que a gente vai ver como é que é a atuação delas nessa parte mais progressiva, menos inflamatória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, doutor, então quer dizer que não adianta eu tomar então quer dizer que eu vou progredir de qualquer jeito? Não, pelo contrário, é isso que eu estou te falando. A medicação, ela atrasa de fato a progressão, ela retarda isso, só que como a Gil pontuou bem, não é só remédio, né? O paciente, idealmente, é que faça essa abordagem, esse tratamento, esse acompanhamento de forma multidisciplinar, porque através da fisioterapia, da atividade física, das terapias cognitivas, da nutrição, então tudo isso vai fazer com que a sua reserva neuronal, a reserva cognitiva, a sua piscina fique mais cheia de água. Quanto mais a sua piscina estiver cheia de água, né, à medida que você vai envelhecendo e essa piscina vai baixando o nível por conta da idade, a sua piscina ela começou já lá em cima, então você tem mais água para gastar, né? Então você tem mais lenha para queimar, digamos assim. Então é muito importante que a gente crie essa reserva desde cedo. Então, resumindo, o tratamento medicamentoso ele é muito importante, mas não é a única coisa. Ele atua muito bem nessa parte inflamatória da doença, não tanto na progressão, mas ele retarda a progressão também. Mas não é só remédio. Então eu falei agora do viés médico e deixei aí a palhinha para você complementar com a sua parte. Show de bola. E é muito importante a gente falar isso, porque assim, eu vou falar daqui do Brasil. Eu sei que tem alguns espectadores que são de Portugal, não sei exatamente como funciona lá, mas aqui no Brasil as pessoas, elas sempre buscam, eu falo que elas sempre buscam um remedinho milagroso pra qualquer coisa. Então, tô com dor, eu posso fazer exercício pra melhorar ou tomar um remedinho? Vou tomar um remedinho. Eu tenho um problema urinário, eu posso fazer exercício pra melhorar, mas eu posso tomar um remedinho. Eu vou tomar um remedinho. Sempre a gente vai buscar o remedinho milagroso. Os remédios, eles têm a função deles, que são essenciais, mas alguns deles, se a gente põe numa balança, eles não vão ter o mesmo efeito ou a mesma função do que outras atividades, né? Exercício físico, a fisioterapia, a nutrição. Eles vão fazer um efeito complementar, né? Uhum. E essa é a ideia. Então, o remédio da esclerose múltipla é um pilar fundamental. Sempre quando eu vou falar sobre esclerose múltipla, eu falo, a medicação, ela tem que existir, independente de qual você tome. E pra mim, como fisioterapeuta, qual você tomar não vai fazer diferença nenhuma. Então, você precisa estar medicado, porque a gente vai saber que você vai controlar o seu surto, você vai estar diminuindo a velocidade da sua progressão normal da doença, progressão por atividade, né? Inflamatória. Então, a gente vai controlar todos esses pontos. O que a gente está falando é aquela progressão que acontece, aquelas piorinhas sutis que vão acontecendo sem que você tenha uma inflamação ativa. Se você fizer ressonância, vai estar tudo ok. O remédio, ele não consegue atuar nessa parte de quando está tudo ok, ele vai só te manter ok. A gente precisa de outros meios, né? Ainda não chegaram medicamentos que trabalham nessa parte, então a gente precisa de outros meios para te manter ok. E um desses pontos, além da progressão, que acontece bastante, antes de eu entrar na físio, pra gente falar, também é a neurodegeneração, né? Por um processo inflamatório de ficar tão inflamado o cérebro, tão inflamado, não sei, quem tem esclerose múltipla há muitos anos, e se seu médico não mostrou, põe as suas ressonâncias uma do ladinho da outra e observa o tamanho do seu cérebro, do desenho dele, ou pede pro seu neuro te mostrar. Pode ser que o seu cérebro venha diminuindo
ano a ano, não é isso, doutor João? Exatamente, a famosa atrofia cerebral, né? Que ela pode, né? Assim, ela pode acontecer, ela está associada, é uma das marcadores que a gente tem, né? Que é esse achado na ressonância magnética dessa progressão, né? A gente não, isso às vezes é uma coisa até mais visual, né? É difícil a gente no dia a dia, digamos assim, na rotina, isso é feito em pesquisa, né? A medida da atrofia, mas é uma coisa às vezes até visual, né? Como você falou, às vezes quando você pega a ressonância dos últimos 5 anos do paciente e compara, né? E a gente vê o volume cerebral hoje em 2023 está muito menor do que o que estava em 2018, 2019, né? Então, e às vezes a quantidade de lesões da ressonância, a quantidade de lesões desde menino não mudou, ou não apareceram lesões novas, mas a gente vem percebendo uma redução ali do volume cerebral. E isso é um sinal radiológico indireto de uma possível progressão. E aí essa atrofia ela está relacionada, né, àqueles sintomas que a gente chama de sintomas também silenciosos, que estão associados à progressão silenciosa. Como você já mencionou, fadiga, alteração cognitiva, alterações bexiga, intestino neurogênico, e tem um que tem um tabu que é enorme, às vezes o paciente não se abre para o médico, que são as alterações sexuais, né? Então, isso também são sintomas silenciosos, assim, que às vezes o paciente ou o homem tem um certo grau de impotência que ele não tinha, ou a mulher tem uma perda de libido, enfim, e às vezes, né, sei lá, tá na consulta, não quer falar sobre isso, mas isso também é um sinal de progressão, pode ser um sintoma de progressão silenciosa, né? Então, é importante você passar esse tipo de informação para o seu médico, para o seu físio, porque isso pode ser um sinal e a gente é uma coisa que pode atuar. Não tem remédio para atuar nessa progressão silenciosa, mas tem outras coisas para ser feitas, né? Exatamente. E aí que entra, né, a atuação dos outros profissionais que trabalham com a esclerose múltipla, como o meu caso, né, com a fisioterapia através do exercício. Aliás, só lembrei, já vou fazer até um jabá aqui, que há umas 2 semanas atrás eu fiz uma live com a Bia falando exatamente sobre os problemas sexuais da esclerose múltipla. Ótimo, então tá aqui no perfil, e quem quiser ver também tá lá no meu YouTube, vai lá e assiste, porque é uma live super legal e a gente fala da importância do exercício e da alimentação para ajudar nesses problemas. Então, se você tem esse problema, além de conversar com seu profissional, aproveita e assiste a live, que vocês vão curtir. Mas então a gente já entendeu que tem a progressão silenciosa e que isso pode fazer com que seu cérebro diminua de tamanho, que ocorra o que a gente chama de neurodegeneração. Hoje em dia, eu falo que durante muito tempo os exercícios foram contraindicados para a esclerose múltipla, porque as pessoas achavam, né, os cientistas, as pesquisas achavam que o exercício era prejudicial, ele podia piorar a inflamação, piorar a fadiga, então ele era contraindicado. Quem tem diagnóstico há muito tempo provavelmente já ouviu falar, tipo, não faz exercício porque faz mal, faz só exercício muito levinho. Mas a gente foi evoluindo cientificamente e foram pesquisando a importância do exercício físico. E eles foram investigando que o exercício físico, além de melhorar os sintomas motores, né, o seu equilíbrio, a sua fadiga, a sua forma de andar, a sua força, até a sua sensibilidade, ele ia tendo bônus, ia tendo outros benefícios que não eram tão visíveis a olho nu, assim, benefícios lá no seu cérebro. 2 desses benefícios, né, um principal, é que o exercício vai causar como se fosse uma camada protetora no seu cérebro. Mais ou menos assim, vou tentar explicar. Depois o doutor João me ajuda. Mas é como se fosse uma camada protetora. Ele vai proteger o seu cérebro dessa neurodegeneração. Ele vai proteger o seu cérebro para que aquele neurônio não morra tão fácil, porque ele não diminua o volume. Isso vai fazer com que aquela progressão, aquela evolução silenciosa daqueles sintomas que a gente falou, e percebe que a gente não citou sintomas motores muito grandes. Foi a fadiga e a maioria sintoma cognitivo, urinário e sexual. Se você faz exercício, você vai diminuir, você vai proteger o seu cérebro para que isso não aconteça. E se já estiver acontecendo, você vai frear esse processo para que ele pare ou reduza muito a continuação, né? Então isso é muito importante da gente falar, que o exercício tem esse fator protetor. Antigamente não se sabia disso, né? Como eu falei, acreditava-se que ele piorava, mas não, ele protege. E aí vocês me perguntam, Tá, Gil, mas qual exercício é melhor para conseguir isso? e aí eu te
responda. Gente, geralmente eu falo que o melhor exercício é aquele que você gosta de fazer, Isso né? aí. Porque a gente tem que diferenciar exercício físico de atividade física, que são pontos diferentes, e eu já diferencio, mas o exercício que você goste de fazer e consiga fazer com frequência. Porque a gente precisa... Bom, Gil, desculpa só te falar, que bom, foi ótimo você falar isso, porque é o que eu falo para os pacientes. O paciente pergunta assim, doutor, qual é o melhor exercício para esclerose múltipla? Foi o que você conseguir fazer e manter. Pronto. É isso que eu falo para os pacientes. Obrigado por ter falado essa frase, não foi combinado, tá? Desculpa te contar, mas é o que eu precisava. Imagina. Pode continuar. Mas aí eu vou complementar essa frase daqui a pouco. Mas é bom saber que vocês falam isso também. E o exercício, ele tem que ter uma frequência, uma intensidade. Não adianta falar assim, eu gosto de caminhar, mas o velhinho de bengala vai me passar de tão rápido que eu ando quando eu vou fazer caminhada. Não dá. E se eu tenho capacidade de andar mais rápido do que isso? Eu tenho que atingir o que a gente chama de intensidade de média a intensa. O que é isso? É aquele exercício que você vai fazendo e você não consegue ficar conversando porque você vai ficar ofegante. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. O Dr. João é um cara ativo, ele vai para academia, ele faz exercício físico. A intensidade de média a elevada para ele é diferente para mim, por exemplo, do que tô grávida. E eu já tô ficando sem ar só de falar. Apesar de eu treinar, e vocês verem que eu treino também. A capacidade física dele vai ser diferente. E vai ser diferente de alguém que ficou sedentário a vida inteira, recebeu o diagnóstico de EM e começou a fazer exercício agora. É muito individual de pessoa para pessoa. E para você ter controle dessa intensidade, você precisa ser acompanhado de um profissional. Por isso que a gente fala que o melhor exercício é aquele que você consiga fazer, que você goste e consiga fazer, mas você precisa ter um profissional te acompanhando. E aí a gente fala, qual o melhor profissional e o profissional mais preparado para poder te acompanhar nesse processo? Você precisa, assim como você tem um neuro de coração que você fica lá acompanhando com eles sempre, você precisa ter um fisioterapeuta de plantão que também te acompanhe sempre. A gente vai centralizar essa parte dos exercícios físicos para que você consiga fazer da melhor forma, do melhor jeito, na intensidade correta, sem que você fadigue e você tenha maior benefício. Só a físio? Não. A gente fala que às vezes a físio ela vai entrar como um organizador. Você não vai precisar, dependendo do nível que você tá, você não vai precisar ir 5 vezes na semana na físio. Não. Você pode ir uma vez por semana como acompanhamento, 2 vezes por semana já pensando no exercício físico para cuidar, né, para ajudar a prevenir os seus sintomas ou cuidar das suas sequelas. Enfim, o exercício é muito importante e o fisioterapeuta tem que estar inserido dentro desses profissionais que te acompanham para ele poder te orientar. Os educadores físicos são ótimos. A gente conhece vários EMs educadores físicos que manjam muito de EM, mas se é difícil achar um fisioterapeuta que conheça esclerose múltipla e que saiba tratar, um educador físico é 1 milhão de vezes mais difícil. Então, o físio ele vai ter que estar junto com você para poder te acompanhar. Para tudo. Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí, preparado? Bora me ajudar? Então, você criar essa reserva neuronal, isso, reserva neuronal, traduz em reserva cognitiva, melhora da fadiga. Por que a gente fala, né, a gente bate na tecla que o melhor remédio para fadiga é atividade física. Então é muito interessante. Então, mesmo que você more longe, não tem mais desculpa de você falar, não vou fazer fisioterapia porque não tem. Tem sim. E a gente, como a gente já falou aqui, quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento, a sua chance de progredir lá na frente é muito, muito, muito menor.